Falamos ao vivo aqui da Câmara Municipal de Matão, vamos conversar com o vereador Ademir de Souza, porque na noite de ontem foi realizada uma audiência pública sobre um projeto chamado Na Minha Casa Tem Pet. Este projeto, tem autoria do vereador Ademir de Souza e ele acabou propondo essa audiência pública para discutir, para gerar um debate, para que a população possa chegar em um consenso e, é claro, melhorar as qualidades de vida dos animais aqui no nosso município. E é sobre isso que nós vamos falar agora com o vereador Ademir de Souza. Vereador, muito obrigado por receber a nossa reportagem. E o intuito da audiência é justamente esse, o debate. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os amigos da Saudades FM, da TVM. É exatamente isso. A ideia é um anteprojeto, Na verdade, eu fiz uma indicação ao presidente Paulo Bernardi para convocar essa audiência para a gente discutir a questão dos animais que estão acolhidos no canil, São muitos? São bastante. Nós temos hoje cerca de 350 animais que estão no canil. Então, a Prefeitura Municipal, através do canil, ela faz o trabalho de acolhimento de animais, aqueles que sofrem maus tratos, aqueles que foram acidentados ou então que são abandonados. E você tem lá um tratamento, reabilitação, tudo aquilo que a gente faz com muito profissionalismo, com a grande dedicação dos nossos funcionários do canil, Mas isso vai além, você tem a questão do bem-estar animal, porque no fim eles ficam lá acolhidos, Então é essa discussão que a gente colocou para fazer o debate, e aí eu fiquei muito feliz, Fizemos uma audiência ontem muito importante, acho que um primeiro passo foi dado, e aí ouvindo as pessoas que se envolvem com a causa animal, as ONGs, as pessoas que são tutores independentes, quer dizer, a gente tem uma série de pessoas que atuam nessa área de maneiras diferentes. Então, uma das ideias da audiência é fazer a unificação dessas pessoas para a gente colocar as ideias, as sugestões de cada um. O projeto é só uma referência, ele não é um projeto protocolado, ele não vai ser votado. É um projeto que vai ser discutido para que a gente possa construir uma solução para esta questão, focar nessa questão. O que fazer com os animais que estão lá acolhidos no canil, Então, vamos cuidar deles, Eles precisam também de um local, de uma moradia, de afeto, de carinho, assim como todos aqueles que têm os seus animais em casa. Então, é essa a discussão que nós estamos fazendo. Bom, nas propostas apresentadas inicialmente na noite de ontem, a pessoa que adotar um animalzinho, ela teria alguns benefícios, Isso, essa é uma das propostas que está sendo colocada, Então, pensou-se na possibilidade, por exemplo, de você estimular, incentivar as pessoas a adotar um animal, Nós temos várias atividades que são feitas pelas ONGs, pelos tutores, pelas pessoas da nossa cidade que atuam na causa animal. Faz feira, Normalmente com os mais novinhos, os filhotes, Mas a gente tem animais que são um pouco mais velhos, que estão lá no canil de 4, 5, 6 anos. Então, é uma adoção mais difícil de acontecer. Então, qual é a sugestão? Criar incentivos para que a população possa adotar esses animais. Lá está colocado, por exemplo, a isenção de IPTU. Pode não ser a isenção de IPTU, Pode ser uma outra. Então, é exatamente esse o objetivo da audiência, é debater qual é a melhor solução. Se não é o IPTU, ótimo, não é a isenção que tem que fazer, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, tem gente que é mais ou menos, é isso, faz parte do debate, Então, se não é essa a proposta, o objetivo da audiência e as pessoas que participam é fazer o quê? Apresentar uma proposta. É essa a discussão que nós queremos, Nós não queremos fazer debate político, eu sou do grupo A e ele é do grupo B, e aí a minha proposta é a melhor, a dele é pior. Não é isso que nós queremos. O que nós queremos é buscar a solução, buscar a alternativa que contemple todas as pessoas, todos os segmentos, mas que resolva o problema, que é o problema dos animais que estão acolhidos e que a gente precisa dar uma solução. Senão, eles vão estar condenados a ficar no canil por 5, 6, 7, 8, 10 anos, seja lá quanto viver um animal desse. Mas ele vai ficar lá no canil, isolado. Então, o que a gente quer é buscar uma solução. Qual é a solução? É isso que nós estamos fazendo, buscando o debate. É importante nós ressaltarmos que não tem nada protocolado na Câmara, Justamente o senhor propôs essa audiência pública para o debate. Ontem também o senhor acabou falando que uma das propostas seria entregar já um animal vermifugado, castrado. Os animais que são recebidos pelo canil, eles têm um tratamento, Nessa proposta, a gente quer avançar nessa proposta, porque assim, nós fizemos inclusive uma demonstração de toda a legislação que já foi construída, porque nós não estamos inventando a roda, A cidade de Matão tem uma história com seus animais, com o tratamento dos seus animais. Nós temos leis propostas por vários vereadores e ex-vereadores da nossa Casa Legislativa que propuseram políticas públicas para que isso funcione. Então, o que nós queremos agora
agora é, a partir dessas políticas que existem, algumas deram certo, outras não deram certo, a partir daquilo que a gente tem hoje, a gente quer construir, a gente quer avançar, né? Então, as propostas que estão colocadas é o incentivo, depois dar um apoio logístico para quem adotar, por exemplo, com consultas, com exames para esses animais. Então, é um conjunto de políticas públicas que devem ser adotados para que a gente possa achar uma solução para essa questão dos animais acolhidos. Bom, e ontem teve uma grande participação da população, né? Foi muito bacana, foi muito bacana. Todas as ONGs da nossa cidade estiveram representadas. Nós tivemos alunos do curso de Direito do IMES que também vieram participar. A Uniara mandou representante. Quer dizer, a gente tinha aí vários segmentos da nossa sociedade. Eu achei muito importante, gostei muito. Eu acho que a gente abre as portas para um grande debate na nossa cidade e eu estou muito animado com ele. Que assim, a gente tem que enfrentar os problemas que existem, né? Não podemos correr do problema. E nós não podemos nos esconder atrás de interesse político e ideológico nessa discussão. Não tem política ideológica nessa discussão. O que tem nessa discussão é um problema e a gente precisa arrumar a solução, né? O poder público sozinho, o poder público tem a obrigação, os governos do município, do estado e federal, eles têm a obrigação de cuidar do meio ambiente, da fauna, da flora, é obrigação do estado fazer isso. Agora, o que nós estamos colocando não basta só acolher e ficar lá acolhido, porque senão nós vamos criando estruturas. Você vai cada vez mais aumentando o canil, você vai ter mais, tem que contratar mais profissional, você tem que criar mais estrutura e não é essa o objetivo, né? O objetivo é a gente fazer com que a gente tenha uma porta de entrada, o cuidado com o animal, a reabilitação do animal, mas ter a porta de saída também. A gente precisa pensar no depois, no bem-estar do animal. Eu tenho também um animal em casa, eu tenho uma cachorrinha, tenho 2 cachorras na verdade, uma adotada do canil. E o que eles precisam é do carinho, do afeto, da convivência junto com o ser humano e do ser humano que gosta do animal. Então esse é o objetivo, é a gente tirar aqueles animais do isolamento, estão bem tratados, mas precisam também desse acolhimento, desse carinho, dessa convivência normal como todos os outros animais. E também como se trata de uma questão assim de isenção de impostos, isso é uma das propostas apresentadas, né? Como se trata de isenção de impostos, ela não poderia partir da Câmara Municipal de Matão. Essa é uma questão legal, né? Como se tem uma proposta de isenção, normalmente o projeto parte do Executivo, né? É uma questão de iniciativa de projeto. Então a nossa ideia é construir toda essa proposta, apresentar ela para o Executivo para ser mais uma alternativa para a gente poder buscar uma solução para essa questão. Então por isso nós estamos fazendo todas essas discussões primeiro para que depois a gente possa apresentar ao Executivo e aí eu continuo insistindo para que as pessoas não deixem de participar, participe e apresente propostas, né? É essa que é a discussão, é essa que é a parte legal. É vir aqui e falar assim, olha, eu acho que isso aqui não dá certo, nós já tivemos essa experiência, vamos tentar assim. É isso que é assim que a gente vai construir e não é colocando problema, né? Arrumando problema. Nós já temos um problema, né? Então se você arrumar mais problema ainda, você não resolve a questão. Nós temos que buscar a solução e aí a solução tem que ser com todo mundo que atua junto. Não adianta dizer que só o vereador vai fazer, só a Câmara vai fazer ou só o prefeito vai fazer. Não é assim que funciona, né? A gente tem que estar irmanado. Todos os problemas e as soluções são encontradas em conjunto, com debate, com ideias, que a gente encontra as grandes soluções. É assim que funciona. Bom, e a partir de ontem, né, a partir da audiência que aconteceu ontem, agora abriu um espaço, né, para novas audiências que poderão ser realizadas ainda sobre o mesmo tema. Nós inclusive tiramos um representante de cada ONG, né? Todos os segmentos que estavam ficaram livres para indicaram as pessoas. A nossa ideia agora é fazer a compilação de tudo aquilo que aconteceu, a audiência é gravada, aliás a audiência está disponível no site da Câmara Municipal para quem quiser assistir e a gente vai compilar todas essas sugestões que aconteceram e vamos juntar tudo isso, vamos reunir esse grupo, se Deus quiser vão aparecendo mais propostas, nós vamos fazer muito mais discussões a esse respeito com certeza. Bom, hoje também nós teremos uma sessão extraordinária. Antes de passar para esse próximo assunto, gostaria de saber se alguém aí no estúdio tem alguma questão para fazer para o vereador sobre a audiência que aconteceu na noite de ontem. Olha, desde sempre que nunca haverá unanimidade nas coisas, na nossa família, quando alguma decisão é tomada, no grupo de trabalho, em tudo, nem sempre você vai ter unanimidade. E quando há divergências, é preciso que se considere a maioria dos interessados.
Quer dizer, ainda que esse não seja um assunto que seja de concordância geral, é preciso lembrar que, se a gente consultar a população hoje, o que é que nós preferimos? Continuar mantendo animais de rua recolhidos para o canil a um custo diário de toda a ordem de remédios, de alimentos, de uma série de coisas, o que é uma forma assistencialista de cuidar, o que não é de todo ruim, isso não significa dizer que não seja bom, que a intenção não seja boa. Ou algo mais abrangente, que traga para a questão toda a comunidade, as ONGs, inclusive, que sempre se manifestaram, claro, na defesa dos animais e tudo, e levam isso muito a sério, por sinal. Agora é hora de a sociedade participar, de modo a que não se tenha só um assistencialismo nesse setor, né? Porque também esse animal, embora pareça bem assistido, ele continua lá entre centenas deles. Melhor seria que tivesse uma família que cuidasse deles e tudo. É disso que eu digo. Aí já é um processo que tem que envolver a comunidade, fomentar, sensibilizar a comunidade pela adoção, inclusive ter benefícios, que é o que eu sei que o projeto vai fazer, com isenções de impostos municipais e tudo mais, e pensar, dentro desse mesmo projeto, num grande plano de castração no município, que tem baseado aqui um curso de veterinária superior, não é? Da Uniara, que funciona aqui, lá naquele que seria o antigo, enfim, a UPA, enfim. Então, meus amigos, nós temos aqui uma situação muito clara em que há muito favorecendo aqui um plano bem amplo como esse aconteça, ainda que não seja do desejo de todos. E nesta hora, na hora de formalizar, aí, Ademir, volto para você, esse projeto, é preciso que o desejo da maioria seja contemplado, ainda que em detrimento de alguém que não concorda. Exatamente, Darcio. Eu concordo com você e volto e repito, né? A ideia exatamente é fazer a convergência das ideias naquilo que arruma a solução. Essa questão da castração, por exemplo, que você coloca, ela é muito importante. O ano passado, a Prefeitura Municipal castrou quase 3.000 animais na nossa cidade. Então, você tem que avançar mais. Uma das discussões que teve aqui ontem é que a castração seria a solução. Ela é a solução para você não ter aí um crescimento populacional desses animais. Mas ela não é a solução para os animais que estão no canil, né? Essa é a discussão. Então nós temos que ter várias frentes de atuação. Tem que fazer castração? Tem que fazer castração. Tem que construir condições de ter uma sala cirúrgica, de ter uma condição de fazer exame nos animais? Tem que fazer isso, tem que construir essa estrutura. Pode buscar parceria, por exemplo, com a Uniara, que tem o curso de medicina veterinária e que em um determinado momento do curso deles, eles têm que ensinar os alunos dele a fazer a cirurgia de castração, e isso pode nos ajudar no sentido de ser parceiro, e a Uniara está disposta a fazer isso? Tem que fazer isso. Mas, fazendo tudo isso, nós continuamos com 350 cachorros lá no canil. É essa a discussão que tem que ser feita. Então é esse o foco que nós estamos colocando. É continuar fazendo o trabalho, ninguém vai deixar de fazer o trabalho. Os animais, infelizmente, a gente acredita, eu acredito nas pessoas. Os que fazem maus tratos, os que abandonam, são em menor número de pessoas. Eu acredito na imensa maioria da nossa população. Eu acredito nas pessoas de bem, que querem o bem, que gostam dos animais e que tratam dos seus animais. Então, as exceções, a gente precisa resolver elas como exceções, mas buscar aquilo que é convergente na sociedade, e esse é um problema que a gente tem, que é os animais que estão acolhidos lá. Então, nós precisamos resolver isso, sem deixar de cumprir com as nossas obrigações. É dever do Estado, é dever do município, é dever do governo federal cuidar do meio ambiente, entre eles cuidar dos animais. Eu não tenho a dúvida disso, e nós não podemos fugir. Aliás, Daer, se você me permite, ontem nós acabamos mostrando durante a audiência todo um histórico do arcabouço jurídico da cidade de Matão com relação aos animais. Nós temos leis de tudo quanto é espécie, né, que trata de vários assuntos nessa área dos animais. E eu dei um exemplo, se me permita falar disso, em 1912 tinha uma lei em Matão, que se os animais, todos os animais deveriam ser cadastrados no município. E eles pagavam na época 20 mil contos de réis
para cadastrar o animal. Então você cadastrava e pagava o imposto. Tinha o imposto do cachorro na cidade. E aí tinha uma outra lei, que era a lei número 4 de 1915, que dizia o seguinte: se você andasse na cidade e o cachorro fosse pego, solto, vagando pelas ruas da cidade, e tivesse cadastrado de acordo com a lei de 1912, que era a obrigação do tutor cuidar dele e pagar o imposto, eles eram recolhidos pela prefeitura e eram eliminados, a lei dizia exatamente isso, eram eliminados de acordo com a conveniência do poder público. Então isso mostra que, assim, cada qual ao seu tempo cuidou. Nós temos uma história de cuidado com os nossos animais. O que a gente precisa sempre fazer é avançar. Hoje o mundo não permite mais que você elimine os animais. Hoje o mundo quer que a gente dê bem-estar, as pessoas de bem querem que a gente dê bem-estar, não só para o ser humano, também para aqueles que convivem, que são os animais que convivem com a gente. Então é essa a discussão que nós queremos fazer, avançar sempre, buscar o avanço, buscar o bem-estar daqueles animais, sem perder de vista a responsabilidade do canil, do poder público, de acolher esses animais, de cuidar deles, de dar condição, de dar logística. Tem problemas na logística? Tem problema, vamos resolver o problema, vamos arrumar a solução e buscar a solução para que todo mundo saia contemplado. É essa a ideia e eu estou muito feliz, viu, Daércio, com tudo isso e agradeço, inclusive, a oportunidade que vocês nos dão para tratar desse assunto. Felipe? Bom, eu dando continuidade aqui na entrevista, logo mais às 9 horas da manhã teremos uma sessão extraordinária aqui na Câmara Municipal de Matão e sobre isso nós também vamos conversar com o vereador Ademir de Souza, ele que é líder do governo municipal aqui na Câmara, porque essa sessão ela foi convocada pelo Poder Executivo. Ademir, bom dia mais uma vez. Na verdade foi convocada pelo presidente da Câmara, né? O prefeito municipal encaminhou 4 projetos de lei para a Câmara Municipal para poder fazer a liberação das escrituras de terrenos de empresas nos nossos distritos industriais. Os distritos industriais passaram ao longo do tempo pela fase da doação, pela fase do cumprimento, as empresas que construíram as suas sedes e as leis tinham lá as cláusulas, chamadas cláusulas restritivas, que eram as obrigações dele, né? A reciprocidade. O município deu o terreno, eles tinham obrigações para cumprir. Construir a sua empresa, continuar funcionando. Então, esses 4 projetos que vão ser votados hoje, eles tratam exatamente disso. De 4 empresas que ganharam um terreno da prefeitura, que construíram a sua sede, que foi lá agora e constatou que eles estão funcionando. Portanto, agora o poder público precisa mandar uma lei para a Câmara, pedir autorização para doar em definitivo para essas empresas. Então, a gente fica feliz que é um momento da história onde os empresários que foram beneficiados com o terreno no distrito industrial cumpriram, estão lá funcionando, gerando emprego, gerando renda para a nossa cidade. Então o prefeito mandou esse projeto e os projetos estão aqui na casa e o presidente Paulo Bernardi sabe da importância que se tem que ter com esses projetos e para isso convocou essa sessão extraordinária para que a gente possa deliberar e assim a prefeitura liberar as escrituras para esses empresários, para eles continuar trabalhando e gerando emprego na nossa cidade. Provavelmente uma sessão tranquila, né? Tudo leva a crer que sim, que é uma sessão bastante rápida, bastante tranquila. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.